Olá, eu sou o professor José Rodrigo Dornelles Vieira e esse é o curso de revisão da Verbo Jurídico visando a preparação dos senhores para o exame de ordem. Então, para quem vai fazer o exame de ordem agora, novembro próximo, aqui nós estamos no dia 29, com o próximo exame agendado, na matéria de direito do consumidor, eu trouxe aqui algumas dicas, alguns temas, alguns pontos, alguns artigos específicos que têm grande probabilidade de cair no exame de ordem. Quais são os principais pontos que o candidato deve estar atento no exame de ordem em relação a direito do consumidor? Vamos fazer um sobrevoo aqui sobre esses pontos mais relevantes e que tem mais probabilidade da FGV perguntar no dia da prova. E lembrando que essa questão de consumidor pode fazer a diferença entre aquele candidato que é aprovado, aquele candidato que vai para a segunda etapa e provavelmente obter êxito lá também, se tornar advogado, se tornar colega, e aquele candidato que por uma questão, às vezes, infelizmente, fica reprovado e acaba tendo que se inscrever no próximo exame. Então, senhores, vamos focar neste momento na disciplina de direito do consumidor, que essa questão pode fazer a diferença no resultado do exame de ordem. De imediato, senhores, a gente vai então para os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O que falam os artigos 2º e 3º? Eles trazem o conceito de consumidor e o conceito de fornecedor. Ora, o Código de Defesa do Consumidor, ele existe para disciplinar as relações de consumo, harmonizar as relações de consumo. E relação de consumo pressupõe a presença de um lado de um consumidor e de outro lado de um fornecedor. Não vai haver relação de consumo se faltar um dos polos dessa relação. É necessário que haja tanto o consumidor quanto o fornecedor. O conceito de consumidor está no artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Adquire produto ou serviço como destinatário final. A teoria que é aplicada pelo STJ em relação ao conceito de consumidor é a teoria finalista. O que significa dizer que, para ser considerado consumidor, o sujeito deve ser destinatário final, fática e economicamente. Ou seja, para a teoria finalista, não basta que tu seja o destinatário final do produto ou do serviço. Se tu reinserir esse produto ou serviço na cadeia de consumo, ainda que economicamente, ainda que repassando o custo de aquisição na cadeia de consumo. Muitas vezes o sujeito adquire um produto ou um serviço no mercado, mas ele vai agregar o custo dessa aquisição no seu produto ou no seu serviço. Ou seja, ele vai repassar o custo de aquisição. E para a teoria finalista, esse sujeito que repassa o custo econômico não poderia ser considerado consumidor. Não foi para eles que foi criado o Código de Defesa do Consumidor. E isso levaria a muitos problemas em aplicar o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, a pessoas jurídicas, por exemplo, a profissionais liberais, em relação àqueles insumos que são adquiridos e que são considerados, que são repassados no custo do seu serviço ou do seu produto que é colocado no mercado. Mas o STJ, ciente dessas dificuldades, aplica não a teoria finalista pura, mas um chamado finalismo mitigado, teoria finalista mitigada, teoria finalista aprofundada. O que significa dizer o seguinte: para permitir que excepcionalmente o CDC possa ser aplicado a pessoas jurídicas, para permitir que o CDC possa ser aplicado a profissionais liberais, para permitir que o CDC eventualmente possa ser aplicado a um sujeito que não foi destinatário final, fática e economicamente de um produto ou serviço, o STJ admite uma mitigação
desse finalismo e aplica então o chamado finalismo aprofundado, exigindo que sempre que houver uma vulnerabilidade de um dos sujeitos, né, do sujeito que vai ser considerado consumidor, então, do sujeito que está adquirindo, quando houver uma vulnerabilidade técnica, uma vulnerabilidade jurídica, uma vulnerabilidade econômica, uma vulnerabilidade informacional. Ou seja, o sujeito não conhece o produto, o sujeito não tem conhecimento jurídico, contábil do produto, o sujeito não tem a mesma capacidade econômica com quem ele está se relacionando, o sujeito não tem as mesmas informações, há uma assimetria de informações muito grande e claro que essa diferença tem que ser uma diferença grande, considerável, é uma diferença significativa. Havendo essa diferença, né, que caracterize não só uma diferença, mas uma vulnerabilidade, né? Uma vulnerabilidade, o que significa que não há, enfim, qualquer condição de paridade, de negociação, não, há uma discrepância muito grande, caracterizando essa vulnerabilidade informacional, econômica, técnica ou jurídica. Sempre que houver essa vulnerabilidade, o sujeito pode sim pleitear a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele vai ser aplicado eventualmente a pessoas jurídicas, eventualmente a profissionais liberais, eventualmente a quem não é destinatário fático e econômico do produto ou serviço, desde que haja a vulnerabilidade. A regra é, o conceito de consumidor é quem adquire produto ou serviço como destinatário final. Excepcionalmente, pelo finalismo mitigado ou aprofundado, a gente analisa essa vulnerabilidade no caso concreto. No caso concreto. Além do conceito estándar, além do conceito padrão, do conceito clássico de consumidor do caput do artigo 2º, nós temos também, no parágrafo único do artigo 2º, a figura do consumidor equiparado, consumidor por equiparação. Também considera-se consumidor todos aqueles que hajam intervindo nas relações de consumo. E a figura do consumidor equiparado está presente também nos artigos 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor. Todas as vítimas de um evento danoso, todas as vítimas de um acidente de consumo, todo sujeito que é exposto a uma prática abusiva, a uma publicidade enganosa ou abusiva, que é vítima de uma prática abusiva, também é considerado consumidor. Imaginem, o sujeito está andando na rua e recebe uma turbina de um avião de presente. Né? Cai um avião em cima desse sujeito, está andando na rua. Ele nunca adquiriu uma passagem aérea, ele nunca se relacionou com a companhia aérea, ele não é consumidor estrito sensu, ele não adquiriu no mercado um produto ou um serviço, mas ele vai poder pleitear uma indenização, e se não ele, os seus familiares, os seus herdeiros, sucessores, vão poder pleitear uma indenização com base no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ele é vítima de um acidente de consumo. Neste caso, nós temos a figura do consumidor por equiparação. Eu estou na minha casa e eu recebo uma publicidade abusiva, agressiva, discriminatória, preconceituosa, e aquilo me ofende. Eu posso, eventualmente, litigar contra aquela publicidade com base no CDC, porque eu fui vítima de uma publicidade abusiva, por exemplo. Então, consumidor, artigo 2º, é quem adquire produto ou serviço como destinatário final. Teoria finalista aprofundada. Se houver vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica e informacional, também poderá ser considerado consumidor, inclusive pessoas jurídicas, inclusive profissionais liberais. E ainda a figura do consumidor por equiparação. Parágrafo único do artigo 2º, artigo 17 e artigo 29. Do outro lado da cadeia, nós temos o conceito de fornecedor. E o conceito de fornecedor ele é bastante amplo. É qualquer sujeito que exerce atividade de montagem, criação, produção, ou seja, que oferece no mercado um produto ou um serviço. É um conceito mais amplo do que o conceito de empresário, porque engloba serviços públicos, por exemplo, porque engloba exercentes de atividades intelectuais, enfim, médicos se enquadram no conceito de fornecedor, fisioterapeutas, professor de educação física, um personal trainer, porque eles exercem uma atividade.
Então, serviços públicos, especialmente aqueles, o single, aqueles que há a cobrança de uma tarifa individual, como água, como luz. Serviços que não são empresariais, como, por exemplo, de profissionais liberais, sociedade simples. Obviamente, quem exerce atividade empresarial, com mais razão, está incluído no conceito de fornecedor, inclusive entes despersonalizados. Então, é bastante amplo o conceito de fornecedor. Mas cuidado, cuidado. Por quê? Se eu vendo o meu carro para um terceiro, não vai haver aí uma relação de consumo. Porque eu não posso ser considerado fornecedor para fins de incidência do CDC. Porque essa não é a minha atividade. Eu não faço isso como atividade. Não é por eu ter praticado um ato de venda, não é porque eu vendi o meu apartamento, não é porque eu vendi o meu carro, não é porque eu vendi o meu cavalo, não é porque eu vendi um cachorro, que isso me faz, que isso me torna um fornecedor. Essas relações são reguladas pelo Código Civil. Agora, claro, um picareta de automóveis, uma concessionária, bom, eles fazem disso a sua atividade e por isso estão sujeitos à incidência do CDC. Ok? Então, aqui na lâmina, nós temos conceito de consumidor, conceito de fornecedor. Tem 3 súmulas do STJ que eu quero citar para vocês. 3 súmulas do STJ. A 297, que fala que instituição financeira se enquadra no conceito de fornecedor. A 321, que coloca que os contratos de entidade de previdência privada também entram, se regem pelo CDC, submetem ao CDC. E por último, a súmula 469 do STJ, que fala que contratos de planos de saúde também submetem ao CDC. Dito isso, senhores, nós vamos avançar para o artigo 6º e para o artigo 18. São artigos bem diferentes. São artigos bem diferentes. O artigo 6º está lá na parte em que o CDC trata dos direitos básicos do consumidor. Direitos básicos do consumidor. E no artigo 6º, inciso 8º, fala a facilitação da defesa dos seus direitos, acesso ao juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova. Sempre que houver a sempre que a critério do juiz, for ele hipossuficiente ou houver verossimilhança das alegações. Hipossuficiente e houver verossimilhança das alegações. O que significa dizer o seguinte: essa inversão do ônus da prova, ela vai ser feita pelo juiz. Ela é a chamada inversão op iudicis. Inversão op iudicis. Essa inversão, ela se diferencia daquela inversão do ônus da prova, trazida, por exemplo, pelo artigo 12, parágrafo 3º, pelo artigo 14, parágrafo 3º, que estabelecem uma culpa presumida, uma responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços por fato do produto ou fato do serviço, e o fornecedor só se exonera de responsabilidade se provar que inexiste defeito, que não colocou o produto no mercado, culpa exclusiva da vítima. E aí nós estamos diante do artigo 12, parágrafo 3º, artigo 14, parágrafo 3º, da chamada inversão op lege. A lei estabelece uma culpa presumida e o fornecedor só se isenta de responsabilidade, só não responderá, só se exime de responder se mostrar culpa exclusiva da vítima ou que inexistiu defeito, etc. Lá no 12 e lá no 14, parágrafo 3º e 12, parágrafo 3º, é a inversão op lege. Aqui no 6º, inciso 8º, é a inversão op iudicis. Lembrando que essa inversão trazida no artigo 6º, inciso 8º, ela é considerada uma regra de procedimento. O juiz deve, ao iniciar a instrução, avisar as partes, decidir e intimar as partes da inversão que vai ser procedida. No caso concreto, eu vou presumir verdadeiras as alegações do consumidor, independente de prova, cabendo ao fornecedor fazer prova em sentido contrário, fazer a prova em seu favor. Ok? Ainda, não pode o juiz na sentença fazer a inversão. É uma regra de procedimento e não um critério de julgamento. Pulamos lá para o artigo 18,
que também pode aparecer no exame de ordem agora em novembro. O artigo 18 fala da responsabilidade do fornecedor por vício do produto. Vício do produto. Quando o produto apresenta uma impropriedade inócua, ele não apresenta as características que eu espero, que eu gostaria dele. Um sofá novo que eu comprei veio manchado. Um carro que eu comprei veio com a pintura arranhada. A TV que eu comprei, a tecla do volume não está funcionando. Nesses casos, o consumidor, a solução para esses casos é desfazimento do negócio, abatimento proporcional do preço ou a troca por outro equivalente. A critério e a escolha do consumidor, desfazimento do negócio, abatimento do preço ou troca por outro equivalente. Porém, o fornecedor tem o prazo de 30 dias para sanar o vício. Se ele não sanar em 30 dias, aí o consumidor vai poder escolher pela troca, pelo desfazimento do negócio ou pelo abatimento do preço. O fornecedor só não vai ter 30 dias para resolver o problema se tratar de produto essencial. Aí o consumidor pode escolher imediatamente se ele quer desfazer o negócio, abatimento do preço ou a troca. Se o produto não for essencial, o consumidor tem que dar esse prazo para que o fornecedor solucione. Esse prazo de 30 dias para solucionar. Se não solucionar, a critério do consumidor, desfazimento, abatimento do preço ou troca. E o consumidor tem 30 dias para reclamar dos vícios, em se tratando de produtos perecíveis, em bens não duráveis, e 90 dias para reclamar do vício, em se tratando de bens duráveis. Né? Lembrando que o vício pode ser aparente ou oculto. E claro que o prazo de 30 e 90 dias só é contado a partir da constatação. Então, se o vício é oculto, só vai contar os 30 ou os 90 dias a partir do momento em que eu constatar aquele vício. Lembrando que a reclamação obsta o transcurso do prazo decadencial de reclamação. E eu estou falando aqui só de vício, o artigo 18 é só vício. Não estou falando do fato do produto, não estou falando daquela indenização pelos danos, quando há dano, né, defeito do produto, que aí tu tem 5 anos para buscar a reparação. Aí é outra coisa. Né? Responsabilidade objetiva, salvo dos profissionais liberais, em que a responsabilidade depende de culpa. Aqui só falei do vício para o dia 29, exame de ordem, revisão, direito do consumidor. Indo adiante, senhores, indo adiante, trouxe aqui mais 2 artigos que vocês devem se preocupar se vão fazer o exame de ordem. Artigo 28, que fala da desconsideração da personalidade jurídica. E depois eu trouxe o artigo 37, que fala da publicidade enganosa ou abusiva. Em relação ao artigo 28, o caput do artigo 28 fala da desconsideração da personalidade jurídica. Mas vocês devem estar atentos que o artigo 28 tem, do parágrafo 2º ao parágrafo 4º, algumas regras importantes que podem aparecer no exame de ordem. O parágrafo 2º do artigo 28 diz que as sociedades controladas e aquelas dos grupos societários, elas só vão responder subsidiariamente. A responsabilidade nesses casos vai ser subsidiária. O parágrafo 3º, ele diz que as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis. As consorciadas são solidariamente responsáveis. E as sociedades coligadas, de acordo com o parágrafo 4º, elas só responderão por culpa. Fiquem atentos a essas responsabilidades trazidas no artigo 28. Fiquem atentos a essas responsabilidades trazidas no artigo 28. Parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Ainda, o parágrafo 5º do artigo 28, diz também poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica, sempre que for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento, sempre que a pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. E aí nós temos um leading case lá no STJ, o RESP 279-273, que é um julgamento
paradigmático relatado pela ministra Nancy Andrighi, né? Só a ementa desse RESP já é uma aula de desconsideração, e nesse RESP, no julgamento desse recurso especial, ficou sedimentada a teoria menor da desconsideração em relação aos créditos de natureza consumerista. O que significa dizer, se uma sociedade não tiver bens para pagar suas dívidas em relação aos consumidores, os administradores, no caso eram os diretores de uma SA, mas os administradores de uma limitada serão responsabilizados pessoalmente por isso. Independentemente de culpa, independentemente de dolo, independentemente de terem agido de má fé, de terem agido com abuso, que são pressupostos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, da chamada teoria maior. A teoria maior pressupõe dolo, abuso, fraude, né? A teoria menor não. A premissa para a aplicação da teoria menor é o mero inadimplemento. Se a sociedade não tiver bens, os administradores e os diretores irão responder. Parágrafo 5º do artigo 28, o que acabou até esvaziando o caput do artigo 28. Então, no 28, nós temos importante as responsabilidades trazidas no parágrafo 2º, 3º e 4º, e temos a teoria menor da desconsideração, que ela é aplicada em razão da mera inadimplência, da mera ausência de bens, responsabilizando os administradores da pessoa jurídica por dívidas da sociedade, por dívidas da pessoa jurídica em relação a consumidores. Fiquem atentos ao artigo 28, pode aparecer na prova para vocês. Pode aparecer na prova para vocês. Também está na lâmina o artigo 37, que fala da publicidade enganosa ou da publicidade abusiva. E nós temos que diferenciar a publicidade enganosa ou abusiva. Aliás, não está lá no 37, está no 36, a que fala da publicidade simulada. E lá no 30, né, já que estamos falando disso, já que estamos falando da oferta, né, a vinculação da oferta. Né, o fornecedor se vincula a toda a oferta que ele faz. Ele tem que ter muito cuidado com a oferta, porque a oferta vincula o fornecedor. Está lá no artigo 30, salvo erro grosseiro. Salvo erro grosseiro. E aí, claro, o fornecedor, quando sai uma publicidade com erro, ele tem que proceder à retificação pelos mesmos meios, dar a mesma divulgação, né? Publica aquelas erratas quando algum anúncio sai com informação inverídica. Enfim, vinculação da oferta, artigo 30. No 36, a vedação à publicidade simulada, quando o CDC diz que a publicidade deve ser veiculada de maneira que o consumidor, de maneira fácil e imediatamente a identifique como tal. A publicidade deve assumir, deve ostentar o seu caráter publicitário. É vedada a publicidade subliminar, a publicidade disfarçada, a publicidade simulada. Aquela que nega a sua natureza publicitária, que tenta disfarçar essa natureza. Ainda, é vedada a publicidade enganosa ou abusiva. Artigo 37. E lá nos parágrafos 1º e 2º estão definidas, né, o conceito de publicidade enganosa e o conceito de publicidade abusiva. Publicidade enganosa é aquela falsa, aquela que induz o consumidor em erro, promete, mas não faz, promete, mas não cumpre, né? Tenta atribuir ao produto características que ele não tem, né? Mentirosa, né? Que engana, quer atribuir qualidades, quantidades, né? Características que aquele produto não tem. Então é considerado uma publicidade enganosa, aquela que induz em erro, que engana o consumidor, aquela que é falsa e que é mentirosa, que atribui ao produto características que não lhe são próprias. E existe ainda a publicidade abusiva. Qual é a diferença? Ora, os fornecedores eles têm o direito de fazer publicidade de seus produtos, mas eles não podem agredir ninguém para fazer essa publicidade. Eles não podem ferir as pessoas ao fazer essa publicidade. Então, publicidade abusiva é aquela agressiva, é aquela publicidade que fere, é aquela publicidade discriminatória, preconceituosa, racista, homofóbica, né? Toda vez que eu agrido, que eu firo um sentimento religioso, que eu manifesto um preconceito quanto a sexo, quanto à raça, quanto à opção sexual, quanto ao gênero, né? Então, eu faço uma publicidade em que o sexo feminino é colocado numa posição de inferioridade, onde uma determinada religião é colocada
em posição de inferioridade, onde há maus tratos de animais na minha propaganda. Olha, eu não preciso para vender um produto fazer maus tratos de animais, né? Onde eu ponho lá fotos agredindo o meio ambiente, ou fotos chocantes, agressivas, enfim, seria uma publicidade abusiva. Uma publicidade abusiva, ok? Também vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Saber diferenciar isso, a FGV já perguntou sobre publicidade, né? já trouxe questões relacionadas a isso e pode trazer novamente para vocês. Indo adiante, nós temos ainda os artigos 43 e 51. O artigo 43, ele fala do banco de cadastros, bancos de dados, né? E eu vou começar de imediato trazendo súmulas para vocês sobre esse tema. 3 súmulas do STJ. A súmula 359, que diz: cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. A súmula 385, que diz: da anotação irregular do cadastro em proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento. Ou seja, o STJ diz que se tu já tem uma inscrição anterior e foi depois indevidamente inscrito no cadastro de proteção ao crédito, tu não tem direito a uma indenização. É uma súmula bastante polêmica, a súmula 385. E a súmula 404, que diz que é dispensável o aviso de recebimento ao consumidor, o AR, né, na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação do seu nome em bancos de dados. O que são esses bancos de dados? Esses bancos de dados são aquelas informações que são coletadas pelos fornecedores em relação aos seus clientes, em relação aos seus consumidores. A gente tem, a partir do 43, uma série de regras em relação a isso. Sempre o consumidor vai poder ter acesso a essas informações. Limites desse banco de dados, não, limites desse banco de dados. O consumidor sempre vai ter acesso a essas informações. Essas informações sempre devem ser verdadeiras. O consumidor tem o direito de retificar as informações que são falsas. O consumidor deve ser comunicado da existência desses bancos de dados, da manutenção dessas informações em bancos de dados. Essas informações devem ser mantidas pelo prazo de no máximo 5 anos. Eu não posso manter, além desse prazo, informações a respeito dos consumidores. E essas informações elas devem ter alguma relação com a atividade, quer dizer, por que aquele cadastro foi feito. As informações coletadas devem ter alguma relação, elas devem ser necessárias, devem ser úteis, né? O uso daquelas informações para a finalidade, né? A relação com o que foi coletado em relação à finalidade, né? Do uso dessas informações. Então esses são os limites desses bancos de dados. Esse é um tema bastante polêmico, bastante atual. Hoje em dia nós somos, né, vigiados, monitorados, nós estamos expostos de uma maneira muito grande, são coletadas inúmeras informações, existe inclusive o tráfico dessas informações, o comércio dessas informações, né? A venda dessas informações, isso é uma coisa muito séria e muito grave, que coloca em risco uma série de questões, né? Desde privacidade, desde intimidade, desde a questão à honra, né? E desde a questão de até ser alvo de publicidades, né? Que são direcionados e colocados até de maneira subliminar. Então, são questões muito sérias relacionadas a esses bancos de dados. A proteção à honra, né, que se dá inclusive com indenização quando há uma negativação. A gente tem hoje em dia o Credit Score, que é o cadastro positivo. Então, o 43 traz os limites que eu falei para vocês. Acesso, verdade, retificação, comunicação, prazo de prescrição. Tudo isso deve ser observado para quem mantém esses bancos de cadastro. Obviamente, o consumidor não pode ser exposto ao constrangimento na cobrança de dívidas e, se for cobrado um valor indevido, ele tem direito à repetição em dobro daquilo que pagou indevidamente. E um último ponto que eu quero falar para vocês na nossa revisão de consumidor, e está ali na lâmina, é o artigo 51,
que fala das cláusulas abusivas. E eu trouxe aqui 4 súmulas em relação às cláusulas abusivas, que são lá do STJ, que vocês devem ter presente no dia da prova. Primeira súmula, 302. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Súmula 381, bastante criticada. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. É vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. E por último, a súmula 473, que diz que o mutuário do sistema financeiro de habitação não pode ser compelido a contratar seguro habitacional obrigatório com instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Né? Uma venda casada do SFH com relação ao seguro. Então, senhores, a gente tinha 30 minutos para fazer uma revisão em relação à matéria de direito do consumidor. O nosso tempo está estourando, nós chegamos ao limite da nossa aula. Eu trouxe aqui alguns temas, alguns pontos que eu reputo extremamente importantes, extremamente relevantes em relação ao CDC e que vão aparecer ou que podem aparecer no dia da prova, agora em novembro. Continuem comprometidos com o estudo de vocês, continuem estudando. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem conosco e bons estudos.